Bom dia. Então nós vamos iniciar mais uma sequência de oração, buscando exatamente isso, a família vivendo em oração. No Tatuel, Bethesda, a Casa da Misericórdia, não seria justo nós rezarmos uma novena, 9 dias de oração, por meio de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rezar aí a novena a Jesus, a Divina Misericórdia, e deixar de lado o patriarca, o patrono. Então, nós vamos rezar aí uma setena, 7 dias de oração, refletindo a ação de Deus na vida do glorioso e do justo São José. E com certeza isso vai nos levar a uma intimidade maior com esse patrono universal da Igreja. Já bem foi dito que dentro de uma hierarquia, nós temos aí então, nós como cristãos católicos, nós temos a adoração a Deus e somente a Deus adoramos acima de todas as coisas, né? Nada está acima de Deus. Deus é o centro da família, é o centro da vida. Deus tem que ser o centro do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos projetos, das nossas metas. Deus sempre é o centro. Então nós temos que adorar a Deus acima de todas as coisas. Um exemplo, para que eu ame a minha esposa, é necessário que primeiramente eu ame e adore a Deus. Para que eu ame os meus filhos, é necessário que eu ame a Deus. Porque, como diz o evangelista São João, Deus é amor. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu me entrego a Deus, eu recebo do amor de Deus e eu posso dar Deus também para os meus. Sem Deus, nada posso. Então, foi-nos confiado neste momento a setena do glorioso e do justo São José, né? O carpinteiro, né? Aquele que é terror dos demônios. Dentro dessa hierarquia, como eu estava dizendo, nós temos então a adoração a Deus, que vem de latria. Nós temos aí a hiperdulia, que é uma veneração especial que nós damos à Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. E nós temos a protodulia, que dentro dessa hierarquia da igreja, é a primeira devoção, né? Por isso ele é patrono universal da igreja. Então, dentro de uma hierarquia, adoração a Deus, a hiperdulia, a Santíssima Virgem, é um culto de veneração especial a ela, e a protodulia, que é a primeira devoção do cristão, né? E depois vem a dulia, que é o quê? A veneração dos santos e dos anjos, e por aí vai. Mas então, Deus, a Santíssima Virgem, o glorioso e justo São José, né? Porque ele acompanha a esposa dele, né? A esposa sempre virgem, né? Antes, durante e depois do parto, né? A Imaculada, sem mancha de pecado. O glorioso São José foi escolhido para acompanhá-la, para cuidar dela, para conduzi-la. E isso nós vamos estar vendo nessa setena, a qual nós vamos meditar aqui cada dia uma dor e uma alegria do glorioso e do justo São José. Amém? Então eu peço que, com o espírito de oração, por isso eu postei um pouco antes já a leitura que nós vamos fazer do Evangelho, porque nós temos que rezar a palavra de Deus, né? Nós temos que meditar, né? Fazer uma leitura orante da Sagrada Escritura. E por isso eu postei antes, para que você possa meditar, para que você possa ler, para que você possa orar em cima dessa palavra e tirar aí os ensinamentos, né? É como que Jesus, né, no monte, digamos que Jesus ali pregando sobre as bem-aventuranças na montanha, e você sentado como discípulo do Senhor, escutando. Você é discípulo, o Senhor é o mestre, e Ele vai nos ensinando, Ele vai falando ao nosso coração, Ele vai nos dando direção. Então é importante, vou estar lançando sempre aí a passagem do Evangelho que vai ser lida, para que você possa fazer essa experiência da leitura orante da Sagrada Escritura. Amém? Então vamos iniciar agora essa setena, traçando sobre o nosso corpo o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade, né, com piedade no nosso coração, sabendo que só o fato de traçarmos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, né, muralhas são derrubadas, né, demônios caem por terra. É tão precioso esse sinal do cristão, é o sinal da nossa salvação.
né? É o que derrubou, é o que estourou os cativeiros, né? É o sinal que nos liga ao céu, né? Que nos chama ao céu. É um selo. O cristão, ele não precisa de tatuagem, porque o cristão, ele tem o quê? Ele tem um selo, ele tem uma marca espiritual e é dada no santo batismo. E pelo sinal da cruz, nós vamos sempre lembrando desta data, lembrando de Deus, reforçando, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sabendo que nós que comungamos do corpo do Senhor, o Senhor habita em nós, ou seja, nós temos templo do Espírito, nós comungamos do Senhor. Então, né, a Trindade, ela, como eu posso dizer, ela nos dá vida. A Trindade nos dá vida. Então, por isso nós traçamos o sinal da cruz com toda a piedade. Então, a invoquemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As intenções, nós temos intenções a qual fazemos por essa setena também, para que o justo São José possa interceder. Até é dito pelos santos doutores da igreja que geralmente cada santo, né, nós invocamos a intercessão dele para uma causa, né, especial, é uma causa específica, mas o glorioso e o justo São José, né, não tem essa causa específica, né? Ele atende, ele intercede, ele roga a Deus por toda e qualquer causa que nós depositarmos no seu amantíssimo coração. Que fique bem claro isso para você também. Una o seu coração ao amantíssimo coração do glorioso e do justo São José. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-me e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração a São José. São José, homem justo e obediente ao Espírito Santo, patrono e protetor da vida, guarda do Redentor e da Igreja, pai custódio, casto e fiel esposo, educador do menino Jesus, operário, padroeiro dos trabalhadores, santo de todas as causas e patrono da boa morte. Intercedei junto a Jesus, para que vivamos a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, para que tenhamos uma boa morte e cheguemos à vida eterna. Amém. Valei-nos, São José. Oremos neste momento o salmo de uma confiança filial e repouso em Deus. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam com as coisas que dele eram ditas. Oremos. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amado protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que invocaram vossa proteção e imploraram vosso socorro tivesse ficado sem consolação. Cheio de confiança, me apresento diante de vós e me recomendo com fervor ao vosso patrocínio. Não desatendais as minhas orações, ó Pai nutrício do Redentor, mas ouve-me favoravelmente e dignai-vos acolhê-las. Amém.
a primeira dor e alegria, nós vamos ler o mistério da encarnação. Do Evangelho de São Mateus, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi deste modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo, antes de coabitarem. E José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. E dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu Maria por sua esposa. E a não conhecia, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ó Senhor, envia o teu Espírito Santo para que nós possamos prosseguir a meditação, a leitura orante da Sagrada Escritura. Amado irmão, a palavra de Deus ela só pode ser lida com o mesmo Espírito que foi escrita, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Assim como nós não vivemos um momento de oração de qualquer jeito, nós não oramos ou nós não lemos a palavra de Deus de qualquer jeito. Nós fazemos uma oração primeiro. Nós permitimos que o Espírito Santo ore em nós, para que nós possamos meditar e colher os frutos necessários da Sagrada Escritura. E é interessante, eu quero dar uma olhada aqui no Evangelho de São Lucas, para complementar a nossa experiência. Dentro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, nós vemos que ali já no capítulo 1, a partir do versículo 26, né, vem falar sobre a anunciação do anjo. Né? Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel, uma virgem da Galiléia chamada E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chama José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E assim prossegue a anunciação do anjo sobre a Santíssima Virgem Maria. Mas é dito que, daquele momento em diante, Maria ela foi para a casa da sua parenta Isabel. Então, dentro desse contexto, se nós olharmos aqui, nós vemos que o anjo do Senhor, quando faz a mesma anunciação ao glorioso São José, Maria já tinha ido para a casa de Isabel. José ele não tinha experimentado ainda esse anúncio do Senhor por meio do anjo. José, dentro de uma josefologia, nós vemos que José, ele tinha ali o coração dele, quando diz que ele estava triste, cabisbaixo, pensativo, porque Maria já tinha ido até a casa de Isabel, já tinha saudado Isabel.
E nisso José já tinha no coração dele de que de fato algo muito grandioso tinha acontecido com a sua esposa. Porque José, como diz a palavra de Deus, era um homem justo. E essa justiça que diz na Sagrada Escritura não é a mesma justiça que nós pensamos, a justiça do homem. Quando se diz justo dentro da Sagrada Escritura, José era um homem santo. Por isso foi escolhido por Deus para proteger, para guardar, para ser o guardião, né, das duas maiores graças, bênçãos de nosso Senhor, que é o seu Filho, Jesus Cristo, e a mãe do seu Filho, né, a mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Então, os dois maiores tesouros de Deus foram confiados ao glorioso São José. Por isso é dito que José era um homem justo. Por isso é colocado José como um homem justo. E de fato, coloca ele como esposo da Virgem Maria. De fato, dentro do momento da anunciação, José já era esposo da Santíssima Virgem. Eles não desposavam na mesma casa ainda, eles não habitavam no mesmo lar. Mas eles, como diz aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Concebido por obra do Espírito. Aqui, ó. Antes de coabitarem, ou seja, antes de viverem debaixo do mesmo teto. José e Maria ainda não viviam debaixo do mesmo teto. Eis que ela se achou grávida. E essa é uma grande dor do coração do glorioso São José. Essa é uma dor do coração dele, a primeira dor. A minha esposa. Então ele tinha essa dor. Ele sabia que algo grandioso tinha acontecido. Mas ele não sabia o que. Então essa angústia, ela marcava o coração de São José. E ele refletia, porque dentro da justiça de Deus, quando até mesmo é dito, né, dentro de um estudo, quando é dito que José, ele queria, digamos que, ele não queria denunciar a Santíssima Virgem, ele queria se afastar dela, ele queria se excluir dela. Por que isso? Porque ele não se achava digno de tamanho mistério que estava acontecendo. Dentro da justiça de Deus, o coração dele fervia com isso. Ele não compreendia. Ele ainda não compreendia. Por isso a angústia. Mas ele sabia que era algo grandioso. Porque, imagina, José e Maria, os dois maiores santos da Igreja Católica. Posso dizer, vou colocar dessa forma, duas colunas da igreja. E duas colunas que são vocacionados ao matrimônio. Então é muito importante, casal, dê as mãos. Os dois maiores santos da Igreja Católica são vocacionados a um justo, válido e fecundo matrimônio. Compreende isso? Compreende o porquê você foi convidado, o porquê você foi chamado a participar, né, da casa de misericórdia? Porque é a casa de Nazaré. A misericórdia que habita é o próprio Jesus. E Deus firmou ali a sua morada no centro de uma família. Angústias, vai ter. Dificuldades, vai ter. Sofrimentos, vai ter. Enfermidades, vão aparecer. Problemas você vai ter, porque é consequência do pecado. Mas se você olhar para a casa de Nazaré, se você olhar para o comportamento do glorioso e do justo São José, você vai ver que beleza. Olha só, dentro dessa angústia que ele tinha no amantíssimo coração dele, já diz, amantíssimo, era tão amantíssimo que ele não se achava digno de estar perto daquela que tinha um mistério grandioso. Você conhece a sua esposa, você que é casado, quando você olha para ela, você sabe se ela está passando por alguma coisa. Principalmente você que vive os métodos naturais, como orienta a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Você conhece a sua esposa, testemunho isso, porque é o que eu e a minha esposa vivemos. Nós vivemos isso. Então, quando você olha para ela, você sabe o que ela está passando, o período que ela está vivendo dentro da sua fertilidade, da sua fecundidade ou do seu período infecundo. Você olha para ela e você percebe. Quando você tem atenção, quando você tem carinho, quando você tem respeito, aí sim você tem essa visão.
É como o glorioso São José tinha para com a Santíssima Virgem. Então, algo grandioso aconteceu com ela, mas ele não compreendia. O seu coração ficou angustiado. Eis a primeira dor do glorioso São José. Une a sua dor, a sua angústia, ao coração angustiado dele. Porque depois da tempestade vem a bonança. E olha que maravilha. Vamos continuar aqui esmiuçando, né? Trocando em miúdos também a Sagrada Escritura. Sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Por conta do quê? Da sua angústia de coração. Ora, andando ele com isso no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos. E é interessante essa questão dos sonhos, porque quando nós estamos dormindo, nós estamos sonhando, é porque nós estamos tranquilos. É porque nós estamos relaxados. É porque nós estamos descansados. Então ele estava primeiro com aquilo preocupado no seu coração, no seu amantíssimo coração, estava preocupado, estava angustiado, mas quando ele tranquiliza o coração dele, tranquiliza o teu coração diante das dificuldades. E o Senhor, eis que o Senhor lhe fala em sonhos. Olha que beleza. O sonho não é uma coisa gostosa de se viver. Sonho é algo gostoso. É quando você entra realmente na profundidade, no estágio REM, que chama, um estágio de sossego. Já liberou todo o estresse, já liberou toda a preocupação, já liberou todo o cansaço, toda a fadiga. Aí você entra no estágio que você vai recuperar as suas forças. Você vai recuperar as suas forças ali. As suas energias vão ser reabastecidas. Então, a partir daquele momento, eu estou falando dessa forma para que você compreenda. Então, eis que o anjo do Senhor lhe aparece em sonhos. E, não menosprezando, claro, de forma alguma, que fique claro isso no seu coração. Mas a Santíssima Virgem, sem mancha do pecado original. Sem mancha do pecado original, toda pura, virgem, santa, o anjo lhe anunciou. Mas para o glorioso São José foi diferente. Porque nós vamos ver que a partir daquele momento que o anjo anunciou à virgem, depois em sonho, o mesmo anjo vem e anuncia ao glorioso São José, mostrando a dignidade dos esposos. O que ocorre? O anjo começa a direcionar-se somente a José. Você não vê mais dentro da Sagrada Escritura o anjo se direcionando à Virgem, mas só ao casto, ao justo José. Porque ele é o varão, o condutor, o guardião, o protetor. Então, a partir daquele momento, o anjo começa a se direcionar a ele. Né? E mais, o anjo diz, né? José, filho de Davi, né? Mostrando aqui o que? A descendência, né, de José, é ele que vai dar a paternidade a Jesus, ele que vai fazer a ligação, o gancho, o elo de Jesus como filho de Davi. Claro que a Santíssima Virgem também vem, né, de uma descendência de Davi, mas de um outro ramo, né? E José vem da descendência da realeza de Davi. Não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. E dará à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele já vai esclarecendo para José tudo o que vai acontecer. Diz, ora, tudo aconteceu para que se cumprisse por meio do profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá vendo? Aqui, José ainda ele não sabia a grandeza da coisa. Ele sabia que algo maravilhoso tinha acontecido com a Virgem, mas ele não sabia a grandeza da coisa. E ainda assim, como era algo maravilhoso, que José e Maria, eles eram judeus piedosos, religiosos de fato. Então ele tinha essa intimidade, ele conhecia a Sagrada Escritura, ele cumpria os preceitos, né, da religião naquele momento, do culto de adoração a Deus. Então ele conhecia a Sagrada Escritura. E aí o anjo vem anunciando essas coisas para ele, né? O que o Senhor falou por meio do profeta, aonde lhe chamarão do nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? E aí ele desperta desse sono.
e fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu Maria por sua esposa. Nossa, é muito interessante, porque quando ele sai, né, do sono, quando ele desperta desse sono, né, o que acontece? Ele faz exatamente como o anjo lhe diz. Por quê? Porque José estava num sono tranquilo. Estou falando isso para que você alimente a tranquilidade na tua alma. O silêncio interior, como nós tanto temos falado. Então silencia a alma, escuta a voz do Senhor e se põe de pé para obedecer a essa ordem. Obedecer. Como eu disse para você, dentro de um congresso de Josefologia, onde nós fomos estudar a ação de Deus na vida do glorioso São José, é chamado até mesmo, essa passagem é chamada também de Pentecostes Josefino. Por quê? De fato, o Pentecostes em si, ele vai acontecer bem depois. Mas nós temos aí Maria, que era cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Nós temos Isabel, que com a saudação de Maria, tanto ela como o filho no ventre dela, ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos aí Simeão, que era um homem cheio do Espírito, porque o Espírito Santo falava com ele. Nós temos a ação do Espírito Santo em alguns profetas, né? Em algumas situações a gente vê isso acontecer com os profetas. E por que com São José seria diferente? Percebe que neste momento, José, antes do sono, ele tinha o quê? Ele tinha uma preocupação. E digamos que ele estava como os apóstolos quando Jesus, né, padeceu ali a sua paixão, a sua morte, e aí os discípulos ficaram meio assim, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo de Deus em Pentecostes e eles ficam tomados, cheios, e da mesma forma, e começam a obedecer tudo aquilo que o Senhor já tinha falado para eles, porque agora era claro, não estava mais sobre um véu, não estava mais escondido, mas estava revelado para eles. Da mesma forma, José sabia que algo grandioso acontecia, mas isso causava uma dor no seu amantíssimo coração, porque ele não tinha a clareza total. Ele não tinha clareza total. Então, esquece essa questão de José pensou que Maria traiu ele. Isso não provém da santa tradição. José era homem justo, ele tinha intimidade com o Espírito do Senhor. Se você estudar um pouquinho mais a fundo essas questões, né, do glorioso São José, da Santíssima Virgem Maria, né, de como ele foi escolhido para ser esposa dela, o porquê do lírio de São José, né, toda aquela tradição da Santa Igreja, de que o cajado dele floresceu, né, dando ali a confirmação de que era ele para ser o esposo da Virgem. Por quê? Não tinha como Deus escolher qualquer outro homem para ser esposo daquela preciosidade, né? Daquela pérola preciosa dele. Não tinha como ser qualquer um. Assim como para ser mãe de Deus tinha que ser a virgem escolhida por Deus, pensada por Deus, da mesma forma, para acompanhá-la, teria que ser o justo José. Teria que ser o glorioso São José. Esquece também essa questão de um São José velhinho, de um São José debilitado, né? Não, esquece isso. José era um judeu religioso, fervoroso, de fato tomou as rédeas da Sagrada Família, né? Castíssimo São José, obedientíssimo São José, justíssimo São José. Então esquece tudo aquilo que você talvez tenha aprendido aí de um José debilitado, de um José idoso demais. Não! José era um homem justo, vigoroso, fervoroso, homem de atitude. Esquece também essa questão de que José não falou nada no Evangelho, José não aparece uma fala do glorioso e do justo São José. José era homem obedientíssimo à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar passar um pouco para vocês aí de São José por meio dessa setena, mas compreendeu a dor de não saber realmente o mistério, mas a alegria que lhe foi manifestada dentro do que alguns chamam de Pentecostes Josefino, porque o Senhor revelou para ele, né, o seu plano, o seu projeto e confiou. Então, lembra-te disso dentro das suas dificuldades, dentro das tuas tribulações. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas nos será revelado uma glória futura, a qual não será simplesmente uma euforia, mas sim uma verdadeira
alegria que brota de forma intensa do fundo da alma do nosso coração. Amém? Continuemos orando. Ó São José, homem justo e casto, o mistério da maternidade de Maria, vossa complexidade, mas na revelação do anjo soubestes aceitar o chamado de Deus e colocar toda a vossa vida a serviço da encarnação de Jesus e da salvação da humanidade. Concedei a nós, vossos devotos, que possamos ter sempre clareza e luminosa a nossa vocação de famílias cristãs, realizando na vida a vontade de Deus. E dai-nos obter vocações santas para a Igreja, nascidas em nossos lares. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos a nossa oração final de todos os dias. Senhor Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Nutrício Filho de Deus, rogai por nós. Desvelado defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Glória da vida doméstica, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos infelizes, rogai por nós. Esperança dos enfermos, rogai por nós. Padroeiro dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. O Senhor o fez dono de sua casa e príncipe de todos os seus bens. Oremos. Deus, em que vossa inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que venerando-o neste mundo como protetor, mereçamos tê-lo no céu como intercessor. Amém. Deus Todo-Poderoso, que no vosso desígnio de amor quisestes confiar os inícios de nossa redenção à guarda de São José. Por sua intercessão, concedei à Igreja a mesma fidelidade em conduzir a termo a obra da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas.